Boa noite, sejam bem-vindos à edição de março do programa 3x3 e para quem nos vê pela primeira vez, esta é a fórmula. 3x3 é 3 temas e um painel de 3 comentadores composto por Gustavo Santos, Miguel Macedo e Joana Amaral Dias. Mas antes de vos desvendar os 3 temas em análise no programa de hoje, deixem-me dar-vos conta do novo canal do YouTube, chama-se mesmo Programa 3x3, onde estarão disponíveis não só também os próprios programas, como todos os excertos, imagens dos bastidores e entrevistas exclusivas com os convidados do painel. Convido-vos então a seguirem o novo canal Programa 3x3, vão encontrá-lo na descrição deste vídeo. Vamos então conhecer os 3 temas de hoje. Começaremos por abordar o Tratado Pandémico da OMS, que vai ser votado no próximo mês de maio, um tratado que pretende dar poderes absolutos à OMS na gestão de futuras pandemias declaradas por eles. Isto passando acima da soberania dos países no que diz respeito à imposição de futuros confinamentos, à vacinação, ao uso obrigatório de máscara, entre outras medidas. Ora, e tendo em conta a quantidade de orientações erradas e prejudiciais que foram tomadas na chamada pandemia Covid, e ainda por cima, juntando a isso a promiscuidade desta instituição com as entidades que lucram astronomicamente durante as pandemias, isto obviamente está a fazer soar os alarmes em todo o mundo, incluindo aqui em Portugal. E no segundo tema falamos no Brasil e como esse país se está a tornar uma ditadura marxista, comunista, comandada por um Supremo Tribunal que está a cometer verdadeiro terrorismo judicial, engolindo a democracia e pisando a Constituição, ao ponto de já perseguirem cidadãos europeus apenas pelas suas opiniões políticas, como sucedeu comigo próprio, no passado dia 25 de fevereiro, em São Paulo. E atenção, se fazem isto aos estrangeiros, imaginem o que é que não estarão a fazer aos brasileiros. E por fim, no terceiro tema, abordamos um caso que está a dar muito que falar, o anúncio do cancro da princesa Kate Middleton, que provocou diferentes opiniões, porque uns lamentam esta triste e dramática notícia, desejando obviamente que a princesa consiga superar a doença, outros relacionam este cancro a tantos outros cancros que dispararam no mundo desde que a humanidade se submeteu à experiência genética injetável em grande escala, e vocês sabem do que é que eu estou a falar, o YouTube é que não gosta muito. E uma terceira teoria que também tem dado que falar relembra que o estranho desaparecimento da princesa já há largos meses e que, portanto, ela se calhar poderá estar alegadamente até já morta e, portanto, muitos dizem que este vídeo pode ter sido fake, gerado por inteligência artificial, e nós vamos aqui tentar conferir isso e analisar minuciosamente esse vídeo. Ora então, isto hoje promete, falta-me então agora dar as boas-vindas aos nossos comentadores. Boa noite, bem-vindos, que bom, que maravilha reencontrarmos-nos aqui neste espaço 3x3 mais um. Eu vou começar por saudar a Joana Amaral Dias, psicóloga, escritora, ex-deputada, comentadora de televisão e agora também atriz. Joana, bem-vinda. Estou hoje prometa. Claro que sim. Obrigada e vamos dar fogo à peça. Bora lá, Sérgio. Vamos a isto. E saúdo também Miguel Macedo, o nosso analista político, youtuber, também forte conhecedor da realidade brasileira, e esse que até será um dos temas do programa de hoje. Miguel, muito, muito bem-vindo. Olá, Sérgio. Pensei que tinha que comprar um bilhete para ir ao Brasil visitar-te a um presídio qualquer, afinal não. Um grande abraço para ti. Olá aqui também aos nossos colegas, à Joana e ao Gustavo. Vamos dar fogo nisto, força nisso. Vamos sim, senhor. E finalmente, precisamente, o Gustavo Santos, escritor, palestrante, foi também apresentador de televisão, e o Gustavo que completa então o nosso painel. E Gustavo, concordas comigo? Que bom termos este programa para pelo menos de vez em quando juntarmos esta turminha incrível aqui. Bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Que bom estares aqui. Eu ia brincar exatamente como o Miguel brincou, ia perguntar se estavas a fazer isto de uma delegacia qualquer em São Paulo ou se estavas em casa, e pronto, o Miguel estragou uma piada. Joana, que bom estares aqui outra vez. Miguel, que maravilha, vamos lá curtir. Olha, já percebi que vou levar com o meme da Polícia Federal e da delegacia até ao final da minha vida, mas pronto, faz parte. Ora então, vocês já sabem que agora temos este novo canal de YouTube então, que é o programa 3x3, vamos mostrar os bastidores das gravações. Já temos aqui hoje alguns bloopers, alguns enganos, algumas gafes, vamos mostrá-las, vamos mostrar o nosso outro lado,
para que os nossos espectadores possam também conhecer-nos a todos melhor e conhecer o nosso lado fora dos ecrãs. Por isso mesmo, já sabem, até as nossas piores gafes irão para o YouTube, incluindo os súbitos desaparecimentos do Gustavo Santos de internet, no buraco negro, que às vezes lhe acontece, porque fala diretamente do campo remoto, o que às vezes é uma odisseia para mantê-lo em linha. Mas, Gustavo, aparentemente tu tens agora um segredo novo, não é isso? Hoje estás em HD. Eu descobri uma coisa incrível, não é? E é preciso pensar muito, meu. Eu desliguei os dados do router aqui em casa e estou a utilizar os dados móveis, os meus. Isso foi uma descoberta incrível. Eu tive que ouvir. E a partir daqui o mundo é meu. Agora que a luz era incrível. Exatamente, que havia outro programa em que estavas todo pixelizado, parecias o Minecraft, e agora estás em HD, que incrível. Bom, maravilha, está tudo então a postos, vamos sem mais demoras a mais uma edição do programa 3x3. A OMS irá tentar aprovar na próxima Assembleia Mundial de Saúde em maio deste ano, já daqui a pouquíssimo tempo, pouco mais de um mês, o novo tratado pandémico que dará a essa organização poderes para passar acima da soberania dos países em caso de pandemias por eles decretadas. Eles vão poder então impor aos países medidas restritivas como confinamentos, vacinação ou uso obrigatório de máscaras sem que os governos locais se possam pronunciar, como denunciou recentemente Nigel Farage, conhecido apresentador de televisão e ex-deputado. For many months now, the internet's been full of people talking about the pandemic treaty planned by the World Health Organization. That would absolutely commit us to spending lots of money preparing for the next pandemic and give them the power to order lockdowns, tell us what vaccines we could use. It is literally a globalist treaty that takes away the power of the nation state to do stuff. And look, given we've learned lockdowns didn't work, that actually Florida and Sweden got it right, I never want us to be anywhere near that again. Where we say to our MPs, say no to the WHO pandemic treaty. We don't want to sign on any account, and frankly, we shouldn't be paying any money to this appalling organisation. Já a OMS, cujo financiamento é esmagadoramente privado e proveniente de farmacêuticas e também de entidades que vendem vacinas, eles dizem que não, isto é tudo muito bonito, é apenas, e vou citar, para construir uma arquitetura de segurança de saúde mais eficaz para o futuro. Vamos então ouvi-los a vender a banha da cobra. This week, WHO member states are hosting discussions on amendments to the international health regulations. Next week, countries will begin negotiations on a zero draft of the new pandemic accord. These discussions will be crucial for building a more effective health security architecture for the future. Ora, esse acordo será então votado pelos 194 países que fazem parte da OMS, sendo que facilmente perceberemos os países que vão votar a favor, ou seja, os países que têm à frente dos seus governos os fantoches globalistas e servos do Fórum Económico Mundial, como Macron na França, Trudeau no Canadá ou Lula no Brasil, que já anunciaram que vão votar favoravelmente a esse tratado. Por sua vez, aqui em Portugal, António Costa, o ex-primeiro-ministro, antes de ser demitido, ele anunciou que Portugal também votaria a favor, o que obviamente também já se esperava. E agora, com o novo governo liderado por Luís Montenegro, do PSD, com certeza, digo eu, que ele também votará a favor, porque basta relembrar as suas posições neste assunto e as suas últimas, por exemplo, ligações próximas a Ursula von der Leyen, onde ele esteve recentemente este mês com ela, e ela que é uma forte impulsionadora deste tratado, até porque o seu marido, Eiko von der Leyen, trabalha no setor farmacêutico, para o qual este tratado será muito lucrativo no futuro. E também, obviamente, nos Estados Unidos, Joe Biden já anunciou apoio a este tratado pandémico, mas multiplicam-se também nesse país os esforços para impedir esse voto favorável, e as razões são claras, como deu conta Robert Kennedy Jr. The World Health Organization was once a great agency that took care of the poor and underserved communities around the world. But in recent decades, it's been taken over by global elites and foreign powers. This is why we need to stop President Biden from signing the WHO Pandemic Preparedness Treaty.
That treaty lays out a blueprint giving the WHO unprecedented authority. Those powers go into effect the moment that the WHO declares a pandemic, which it can do at any moment, even if no true pandemic exists. Even if no true pandemic exists. Contudo, há boas notícias, há países que já anunciaram que irão votar contra. Destaque para a Eslováquia, onde o primeiro-ministro Robert Fico referiu que não só irá votar contra, como ainda irá pedir investigações aos negócios realizados durante a pandemia. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémiám. Poviem to, že takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa na platnosť takýchto medzinárodných dohôd v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. A ja neverím, že suverénne slovenské politické strany takýto súhlas vyslovia. Smer a jeho poslanci určite nie. Também o Brasil, quando era liderado por Bolsonaro, logo anunciou que não aceitaria esse tratado, mas infelizmente o Poder Judicial decidiu retirá-lo de cena e tudo mudou agora no país e Lula, esse sim, já disse então que vai aceitar o tratado. Vamos precisamente relembrar essas declarações de Jair Bolsonaro. Estão falando de reunião para definir, para que os países signatários iriam definir se é pandemia ou não para o mundo todo, é isso? Pelo que eu sei, está embrionário, mas o Brasil não entra nessa. O Brasil é autônomo não entra nessa, pode esquecer. Já falei com relações exteriores, tá? Essa proposta, se for para frente, não vai ser com o Brasil. Até porque eu fui o único chefe de Estado do mundo que não aderiu àquelas questões do lockdown, o único. Ele falava que tinha cuidado dos mais idosos e o pessoal com comorbidade. E hoje os estudos de fora do Brasil, em especial, mostram que estava certo. E também no Parlamento Europeu têm sido inúmeras as vozes a alertar, com vários eurodeputados a denunciar os perigos que daí podem vir. A democracia, como a conhecemos, será enterrada. Foi, por exemplo, o que referiu uma das principais e mais ativistas eurodeputadas, Christine Anderson. People need to understand, if this treaty goes through, you can bury democracy altogether. It's done with. They have the right to call out a pandemic, and once they do, they will seize executive powers of the member states. So it's now not the government, let's say the German government in our instance, that will impose restrictions on us that we could theoretically fight. Even that was, hard enough to do. But how are you going to go against WHO? I mean, you can't drag them into court. You can't threaten them to not elect them anymore. They don't care. I mean, they're funded by the richest of the super rich people in the world. They don't care. They have all the money, and they don't care about fundamental rights or democracy. If they say, you will stay at home for as long as I tell you, you will. E uma enorme ameaça à soberania nacional e aos nossos direitos fundamentais é o que representa este tratado, segundo o eurodeputado Christian Terres. If we allow the WHO to have so much power over our states, over our governments, our elected officials, and even over our judiciary. So the biggest threat that we are facing right now is a threat to our national sovereignty, to the supremacy of our constitutions, and implicitly, unfortunately, to our fundamental rights. Because if all of these powers that were granted through our constitutions to our national institutions or authorities will be handed over to a global institution that is not accountable to anybody, who's led by people who are not elected by us as citizens, then we are done with our rights.
E então, felizmente, este tratado pandémico da OMS já tem sido muito discutido nas redes sociais, mas continua a ser totalmente abafado nas televisões, não sendo lá discutido por ninguém. Já os cidadãos, esses têm feito o trabalho das televisões, têm feito pela vida e têm alertado exaustivamente para os perigos desse nefasto tratado, tanto nas redes sociais como também nas ruas, como sucedeu este mês em Espanha, Madrid, onde milhares se manifestaram contra esse tratado pandémico e contra a OMS. Estas são imagens completamente escondidas pela imprensa, mas que o canal Sérgio Tavares noticiou em todas as suas redes. E precisamente de Espanha, aqui o canal Sérgio Tavares ouviu uma das figuras mais ativistas, Luís Pardo, que esteve presente nessa manifestação e que explicou então os grandes perigos deste tratado da OMS. Ahora mismo se están discutiendo en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, dos instrumentos jurídicos internacionales. Uno ya existe, es el Reglamento Sanitario Internacional que se está actualizando. El otro no existe y es el llamado Tratado de Pandemias. Es el tratado de la pérdida de la libertad. De la pérdida de la libertad de información, de la libertad de expresión, de la libertad individual, de la libertad colectiva. ¿Y qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud? Está negociando con la Comisión Europea. ¿Y puede hacer esto la Organización Mundial de la Salud? No, porque la Comisión Europea no tiene competencia en salud pública. En cambio, se está haciendo. E em Portugal também já são muitos os cidadãos e figuras públicas que têm alertado, tendo sido inclusive feita uma petição para pedir um referendo, uma discussão nacional sobre esse tratado, que tem implicações diretas com a vida dos portugueses. Essa petição foi inclusive levada ao Parlamento, com as peticionárias a explicarem lá in loco aos deputados dos diferentes partidos as razões desse pedido de referendo nacional. E então temos aqui o privilégio de ter no painel 3x3, precisamente por coincidência, uma dessas peticionárias, Joana Amaral Dias, que juntamente com Marta Gameiro participaram nessa audiência no Parlamento. E então é precisamente por aí que eu gostaria de começar o debate aqui no painel. Joana, antes de te questionar sobre o tratado em si, e muito já foi dito aqui, até pelos eurodeputados, etc., eu queria te perguntar primeiro sobre um anúncio que tu fizeste nas tuas redes sociais o ano passado, de que após a entrega dessa petição, cujas imagens estamos agora precisamente a vê-las, anunciaste nas tuas redes sociais que esse assunto então iria ser tratado em plenário, para ser discutido pelos diferentes partidos lá na Câmara Principal. Agora que estamos então a poucas semanas desse acordo ser votado, essa situação aconteceu, vai acontecer, já não vai acontecer? Em que estado é que está? Se a legislatura anterior não tivesse caído, ou seja, se a Assembleia anterior não tivesse sido dissolvida, estaríamos mais perto. Mas como foi, aguardamos. Não sei se aguardamos atempadamente por essa discussão. Pois. E também, sinceramente, a sensação que eu e a Marta Gameiro, que é a primeira peticionária, e foi ela que foi, na verdade, a impulsionadora deste debate parlamentar, também não sei se serviria de alguma coisa, porque a sensação que nós ficámos é que os deputados, estavam todos os deputados presentes, todos os grupos parlamentares, pura e simplesmente não estão minimamente por dentro do assunto, e os que estão ligeiramente mais familiarizados com a matéria desprezam-na, ou seja, estão dispostos a alinhar justamente com estas tensões e estas pulsões globalistas. Ou seja, nós somos recebidos, como é, aliás, legítimo e indicado por todos os grupos parlamentares representados na anterior legislatura, e nenhum deles se mostrou favorável, de facto, à recusa, à rejeição de Portugal deste tratado. Isto é muito grave, Sérgio, porque, como nós já vimos nas imagens anteriores, este tratado retira completamente qualquer poder, qualquer soberania a todos os Estados-nações, ou seja, retira também a Portugal a possibilidade de fazer a gestão das suas crises de saúde pública. Ou seja, a OMS passa a poder decretar unilateralmente de um gabinete qualquer, de um burocrata qualquer, que há uma pandemia
a milhares de quilómetros de distância, porventura, por exemplo, aqui em Portugal, e não só a decretar justamente essa crise sanitária, como também a determinar que métodos, que meios é que devem ser utilizados para gerir essa mesma crise. Quando, como é evidente, as crises de saúde pública, já nem vou falar de se o decretar X crise será uma fraudemia ou não. Já vou dar de barato que até existe essa crise. Só que a gestão de uma crise de saúde pública nunca pode ser descontextualizada. Isso é em si mesmo um contrassenso. Chama-se saúde pública porque essa saúde está profundamente conectada com os aspectos socioculturais de cada povo. E, portanto, a gestão dessa saúde não pode ser feita de uma forma deslaçada, desligada das características idiosincráticas desse mesmo povo e decidida por um qualquer gabinete, como estava a dizer, completamente alienado da realidade. Pior, este tratado da OMS, que não se consegue perceber porque é que vai mexer naquilo que já existia, não é? Não, em nenhum momento é um bocado como o euro digital, etc., não é? Não se consegue encontrar nenhuma boa razão válida, por mais que nós queiramos achar que está a agir de boa fé, não se encontra uma boa razão válida para agir dessa maneira, mas para além disso, baseia-se num novo conceito que é extremamente perigoso, que é o conceito de uma saúde, One Health, onde cabe tudo. Ou seja, a saúde já não é aquilo que nós tínhamos como tradicional enquadrar como saúde. Este tratado pandémico decreta que a saúde é tudo. É o bem-estar ambiental, é a saúde mental, é tudo. E, portanto, qualquer coisa pode ser decretada como uma crise de saúde pública. Porque o One Health, lá está, que até poderia ser um conceito benevolente, no sentido de dizer que, de facto, a saúde é um bem total e global no indivíduo, só que aqui, neste caso específico, abre portas para qualquer forma de ingerência, ok? Por exemplo... Alterações climáticas e tudo. Tudo, alterações climáticas, imagina, pode-se dizer que existe um nível de poluição muito exagerado em determinada região, e que isso obriga, por força, a um determinado tipo de intervenção. E pronto, e passamos todos a andar de máscara, ou passamos todos a não sair de casa a partir das 4 da tarde, ou passamos todos a outra coisa qualquer. Portanto, isto é extremamente perigoso. Não se pode entender como é que um primeiro-ministro, qualquer que ele seja, ou um deputado, cuja mais nobre função é, de facto, representar o povo, pode subscrever, pode assinar por baixo, porque isto retira asfixia qualquer margem de afirmação de autodeterminação de uma nação, de um povo, e, portanto, é lamentável que não exista uma força política, volto a dizer, uma única força política em Portugal que levante a bandeira e finque o pé em relação a isto. Muito bem. Sim, de facto na campanha eleitoral não se ouviu nenhum partido com assento parlamentar a tocar nesse assunto do tratado pandémico e isso é de lamentar. E Joana, só para terminar aqui uma resposta muito rápida, com esse tratado pandémico, um cidadão que se sinta injustiçado com uma medida restritiva já não pode reclamar com o seu governo, teria que ir reclamar à Suíça, a Genebra, não é? Porque o governo já não tem nada a ver, é isso? Teria que reclamar, na verdade, a um sítio que, como também já foi aqui referido neste episódio, está completamente cravejado de conflitos de interesses gravíssimos. A OMS é hoje patrocinada por farmacêuticas, não tem qualquer independência. O mínimo que seria exigível a uma instituição destas, a uma instituição que se propõe a ter poderes tão latos, poderes tão fortes, poderes tão absolutistas e totalitários, o mínimo que se pedia era que fosse à prova de bala em termos de conflitos de interesses, mas antes pelo contrário. Portanto, na verdade, aquilo que nós ficamos entregues, sujeitos, é aos interesses das grandes farmacêuticas, através deste tratado, que, como todos nós sabemos, tem sobretudo como prioridade os seus próprios lucros e não o bem-estar das populações. Isso mesmo. Exatamente.
Vou passar para o Gustavo, mas antes, Gustavo, é que Joana tocou aqui num assunto muito importante, então vale a pena, precisamente sobre o que ela fala, aqui a ouvir as declarações da antecessora de Tedros Adhanom como diretor-geral da OMS, onde ela admite então que todas as decisões tomadas pela OMS são ditadas pelos financiadores privados, Pfizer, Gavi, Bill Gates Foundation, porque esse financiamento privado representa mais de 70% do orçamento da OMS e, portanto, eles têm que fazer a vontade a quem dá esse valor todo, os mesmos que depois, então, lucram bilhões com as medidas que são tomadas nas pandemias. Vamos então só ouvir essas declarações. If I tell you, WHO as an organization, only 30% of my budget is predictable funds. Other 70% I have to take ahead and go around the world to beg for money. And when they give us the money, they are highly linked to their preferences. Ora, Gustavo, então assim é fácil. Se tu vives praticamente de todo o dinheiro que eu te dou e se tu em troca proclamares pandemias que me façam receber várias vezes mais dinheiro do que eu te dei, ficamos os dois a ganhar, mas isto não vai ter nada a ver com saúde, chama-se mais promiscuidade, corrupção e etc. Então é nas mãos desta gente que os governos fantoches querem entregar as vidas de bilhões? Sabes que eu vou o que a Joana disse foi naturalmente acertadíssimo, ela está muito dentro do tema. E eu vocês não se vão importar de certeza, vou ler aqui uma passagem do meu livro Não Obedeças Mais, que escrevi há 2 anos, este texto escrevi há 2 anos, cujo título é precisamente OMS, sendo que o S tem um cifrão, e vou ler este texto, mas antes de ler o texto, que diz muito daquilo que a Joana acabou de falar, e muito bem, eu tenho alguma vergonha, bastante vergonha de facto da nossa classe política. Eu não me consigo identificar com ninguém, que lá está. Não haver um deputado, alguém que de facto dê valor ao bem primário da humanidade, que é a saúde, em vez de embarcar em carrosséis e em trens fantasma, que ninguém sabe ao certo onde é que isto vai dar e que bem é que isto nos vai fazer, ou seja, estão-se completamente a marimbar. Isto é uma coisa que me envergonha-me bastante. Nós somos um país com tudo para ser soberano, e somos um país que vive de joelhos para com aqueles que estão lá em cima na Europa. Esta própria visita do Luís Buraco Negro à Úrsula reflete esta submissão absoluta. É uma coisa que me faz muita confusão, mas pronto, deixa-me ler aqui esta passagem do texto, que é muito rápido, mas que diz muito aquilo que a Joana diz. Então, a saúde, já o escrevi 1000 vezes, é um negócio. E esta organização é do pior que a maldade já inventou. Serpentes que passam por cordeiros, mentirosos compulsivos que passam por mensageiros de verdades absolutas, heróis em conferências de imprensa, mafiosos nos bastidores. Financiados e bem pela indústria farmacêutica, acharam-se com o rei na barriga. Ao ponto de agora, escrevi isto há 2 anos, quererem o monopólio da saúde mundial. O que lhes permitirá, se os Estados obedecerem, intervir à grande e sem obstáculo algum em qualquer país, no caso de esta ou de novas pandemias ressurgirem ou forem inventadas, eliminando assim a própria soberania dos países. Este único governo para a saúde mundial, ainda por cima não eleito, é perigosíssimo. Sobretudo porque é formado por globalistas, como a Joana falou muito bem, empresários desumanos e tecnocratas corruptos, capazes de colocar em maus lençóis, para não dizer pior, os já raros e definhados valores democráticos do Ocidente. É tão grave que, se assim for, e sob o pretexto desta ou de outra qualquer pandemia, se criem condições para manter as pessoas, sejam quais forem as suas nacionalidades, presas a leis absurdas que tanto obrigam como proíbem, impossibilitando-nos de apelar aos nossos próprios governos, porque eles simplesmente delegaram nos ditos ordinários, mentirosos e sádicos tudo o que envolve a saúde no mundo. Assim sendo, e uma vez mais, e apenas se tal vassalagem suceder, a OMS
irá ter a faca e o queijo na mão, usando e abusando da autoridade que lhe foi concedida para literalmente ditar tudo o que diga respeito à própria vida humana, como regras totalitaristas e globais, desprezando não só a individualidade e a dignidade das pessoas, como apontando caminhos estratégicos sobre os medicamentos a usar, as vacinas que devem ser obrigatórias e quando decretar lockdowns e quarentenas. Ou seja, estamos fodidos. Ou melhor, temos é de nos levantar e de uma vez por todas. Eu não permito, nem consigo conceber que semelhantes meus acatem esta merda sem fazer barulho. Quem são estes ordinários para de repente terem o controle sobre o meu corpo? Quem são estes mentirosos para do nada se acharem donos e senhores de uma autoridade acima da minha, na minha vida? Quem são estes sádicos para agora me porem de quatro sem perguntar se quero e me violarem a liberdade individual? Convém afirmar, e a uma só voz, que não toleramos mais este abuso de poder. Já chega. Era o que faltava agora, mandarem bitites de Genebra para mim sobre o que posso ou não posso fazer com o meu corpo, com as minhas escolhas e com a minha liberdade. A mim, decidam o que decidirem, terão de me apanhar, terão de me perseguir e amarrar. Esta merda não pode ser como eles querem, isto tem de ser como nós queremos. E está aqui no livro que escrevi há 2 anos, Não Obedeças Mais. Exatamente. É isto que tenho a dizer. Passaram 2 anos e é exatamente isto que tenho a dizer. E está tão atual. Mais do que tempo suficiente para a classe política, se quisesse resolver isto, tinha resolvido, como é óbvio. Isso. Mas os interesses são maiores. O tempo que nos resta neste momento, porque está a fazer tic-tac, o relógio faz tic-tac, e em maio termina a possibilidade de nós podermos rejeitar este acordo, não é? Este tratado, ou seja, o tempo vai-se escoando e nada, obviamente, vai acontecer e nós vamos acabar por ter que acatar isto. É incrível, mas é assim, é isso mesmo que está a passar neste momento. E não é por falta de aviso de malta como nós, não é por falta de aviso. Sim, não. Eles sabem muito bem, eles sabem muito mais do que nós, aliás. Nós temos a consciência tranquila de termos feito tudo ao nosso alcance, cada um à sua maneira. Gustavo, tu, através do teu livro, puseste-o por escrito, essa prova está aí. A Joana foi lá, peticionária, lá no Parlamento, eu aqui, o Miguel também nas redes sociais, portanto, é precisamente, Miguel, para ti que eu quero passar, perante esta falta de transparência, perante as evidências todas que ainda por cima chegaram dos erros que a OMS cometeu nas orientações que deu na chamada pandemia, porque chegaram imensas provas sobre os erros dos confinamentos, a obrigatoriedade da máscara, etc. Para não falar da injeção, isso então ainda é o mais grave, mas esta rede não deixa falar. Há quem chama até esta organização de terrorista, de corrupta, devido a esses interesses privados, a essa falta de transparência, etc. Antes até de pedir o teu comentário, deixa-me aqui recuperar precisamente uns segundos de Milav Kozlakusic, um eurodeputado que precisamente chama com todas as letras a OMS de terroristas. The World Health Organization wants all countries to sign an agreement on handing over the authority to declare a pandemic, procure vaccine and drugs. It should be declared a terroristic organization. Today, World Health Organization is more dangerous organization for humanity than World Economic Forum. Ora, Miguel, então o teu comentário, como é que tu vês tudo isto e se tu achas que Luís Montenegro, tu que percebes da política, tu achas que o Luís Montenegro vai zelar pela nossa liberdade ou ele vai assinar por baixo o tratado pandémico? Olha, Sérgio, eu sinceramente acho que por ele já estava assinado. Acho que por ele ou por qualquer um neste momento já estava assinado porque o assunto desapareceu. De facto, nós já temos uma petição, temos aqui o privilégio de ter a Joana que fez parte desse processo. Entretanto, cai um governo, o processo para, agora vai recomeçar e realmente não estou a ver que ninguém falou nisto e nós vamos ficar nas mãos de uma organização que ela faz de tudo menos de saúde. Porque alguém que se diz dono das regras da saúde, vamos dizer assim de forma simples, e é financiada
cerca de 70% por farmacêuticas, isto realmente é, como diz o outro, é gozar com todos nós. Isto é mais do que gozar com todos nós. Nós pertencemos a um sistema onde somos os hospedeiros destes parasitas todos. Outra coisa que me leva aqui a pensar é que todos nós, e eu vou fazer isso novamente, e acho que todos nós vamos continuar a fazê-lo, é pedir responsabilidade política. Todos nós temos a nossa influência, temos os nossos conhecimentos, etc. E vamos ter que fazer alguma pressão política, pressão sobre as pessoas, porque muitas pessoas seguem-nos, para isto ser levado novamente a ser discutido. Agora que, não sei, vão-se decidir, aparentemente vamos ter governo e vão entrar em funções, mas isto tem que ser novamente discutido. Nós temos que fazer de tudo para que alguém sensível a esta questão tenha a coragem de pegar nisto, porque eu acredito que muitas vezes é mesmo a falta de coragem, porque sabem que o certo era pegar nisto e anular isto e fazer um dedo grande para a OMS. O problema Portanto, é sempre o medo. nós, É sempre o medo. é o medo e é as consequências depois de ter alguma ação. Dentro do PSD, Luís Montenegro está a ser um boneco, portanto, se lhe disserem assina, ele vai lá e assina. E acabou o assunto e segue para a frente. Se alguém disser, olha, não assines, ele chega lá e também não assina, em ponto final. O mesmo no Brasil. O Bolsonaro deixou logo claro, não assino porcaria nenhuma. Agora, temos aí outro fulano que, se ele não beber 1 ou 2 copos, se calhar vai conseguir assinar, também de olhos fechados. Em relação eu não vou estar a repetir o que disse a Joana, porque a Joana falou tudo o que tinha a falar, ainda por cima está dentro deste assunto, mas de facto há uma questão muito importante aqui, é que nós não estamos a falar. Reparem só, a intervenção da Joana foi muito técnica e até de explicar aquilo que aconteceu, de informar-se a alguém que não sabe. O Gustavo falou daquilo que ele sentiu e que escreveu há 2 anos, e eu agora também estou a fazer os meus comentários. Nenhum de nós está aqui a falar em saúde ou em doenças ou em nada. Nós estamos a falar na falta de soberania que as nações hoje têm perante uma organização destas. Nós temos aí partidos que falam tanto de soberania, recuperar a soberania, sermos donos daquilo que é nosso. Então, vamos ser donos daquilo que é nosso em tudo. Muitas vezes perguntam-me assim, sabes, no canal há muita gente que faz comentários inteligentes e outros menos inteligentes. Algumas pessoas perguntam-me, Miguel, tu és eurocético, és pró-Europa, como é que é a tua questão? Eu, sinceramente, aqui eu já não me revejo no princípio que era a União Europeia. Um acordo económico e de livre circulação de pessoas. Isto agora é, sem dúvida, a criação de um sistema soviético praticamente no continente todo europeu. É um sistema em que há um governo central que quer gerir toda a gente e nós passamos a ser província. Então nós não estamos a falar de saúde. Não eleito. E não eleito. Nem eleitos. Eu não votei em ninguém que me vai dar ordens para se eu tenho que ser picado, se eu tenho que usar máscara, se eu tenho que ficar em casa, se eu tenho que usar um fato a parecer um idiota porque de repente vem aí uma tempestade do Saara cheia de areias e então eu tenho que usar um fato e essas coisas por aí fora, né? Para não esticar muito, que o YouTube não gosta. Portanto, nós estamos aqui a falar de soberania. Agora, se a pessoa que quer ser picado, se acredita, se não acredita, isso é problema de cada um. Cada um, ainda temos liberdade para pensar, cada um pode pensar da forma que quiser. Mas temos de ter soberania como nação. Portugal é um país soberano. Ainda acho que somos um país soberano. Exatamente. Portanto, temos de pedir responsabilidade a quem governa este país e fazer as pressões devidas. Eu vou fazer a minha parte, porque se isto é assinado, acabou. Como disse a Joana, qualquer porcaria é o suficiente para nos enfiar dentro de casa e fazerem o que quiserem connosco. Aquilo que se fala dos confinamentos climáticos, temos que fazer barulho. Exatamente. Exatamente. Temos um mês para fazer barulho. Estejam lá fora. Não, é isso que temos de fazer. Temos um mês para fazer barulho. Miguel toca aqui num ponto muito importante, que é a questão dos poderes não eleitos, que vão desde a União Europeia a instituições destas como a OMS, porque de facto ninguém votou nestas pessoas, que a maior parte de nós, às vezes mesmo os mais informados, nem sequer sabem quem são, porque são pessoas de facto sem rosto, e que estão a decidir matérias absolutamente cruciais, nevrálgicas para a nossa vida. Isto é completamente inaceitável, nós temos que repudiar isto
e temos que ser nós que nos vamos representar a nós próprios, porque É isso, ninguém nos vai defender, nem ninguém nos vai nesta salvar. 16ª legislatura, nem na anterior, ninguém vai lá estar por nós, vamos ter que ser nós mesmos a fazer este caminho. E vamos fazê-lo, temos que continuar a fazê-lo até o último dia. E como o Miguel falou, a soberania nacional, mas também como o Gustavo tantas vezes já repetiu, a soberania pessoal, que é isso também está em causa, a soberania. É base, isso é a base. Nossa soberania. Não podemos ter um país soberano com pessoas submissas, não é? E obedientes, e vice-versa. Não podemos ter pessoas soberanas com um país absolutamente vassalo e submisso, é impossível. Com certeza. Pois. Exatamente. Vamos então fechar este tema só aqui com um breve resumo do que é que está em causa para quem mesmo assim depois disto tudo ainda não entendeu. We can only face shared threats with a shared response based on a shared commitment to solidarity and equity. An agreement between nations to work in cooperation with each other, not in competition, to prepare for and respond to epidemics and pandemics. This accord would be an instrument of international law. WHO's role would be to help implement the accord. Then we need a group of infectious disease responders to spring into action. Think of these as like pandemic firefighters. They're going to go wherever that problem is. An accord that captures all the challenges we have faced during this pandemic is essential for making sure that the world does not repeat the mistakes that were made in this pandemic. Fica então a pergunta, é a quem nos fez isto que querem dar ainda mais poder? Pensem nisso. Vamos então ao nosso segundo tema. O Brasil vive uma autêntica ditadura do judiciário com perseguição política a todos os que tenham opiniões divergentes do atual regime. Jornalistas, parlamentares, juízes, youtubers, influencers, são todos perseguidos judicialmente, difamados pela imprensa do regime e estão a ver as suas vidas canceladas, com passaportes apreendidos, contas congeladas, redes sociais derrubadas, ameaças físicas, chantagem, rusgas policiais às suas casas e até prisões arbitrárias. Muitos acabam por fugir para outros países, como sucedeu com os jornalistas Alain dos Santos ou Paulo Figueiredo, ou até juízes como Ludmila Grilo. E em Portugal já cá estão vários jornalistas que se anteciparam a essa perseguição e que deixaram tudo para trás em nome da sua liberdade antes que fossem também perseguidos. Deixaram até as suas famílias. Mas o expoente máximo dessa perseguição política está a acontecer a Jair Bolsonaro, o qual, por representar a maior ameaça de sempre a este regime comunista que está em vigor no Brasil, ele foi então afastado de cena pelo Poder Judicial, sendo tornado inelegível, mas sem nenhuma razão plausível, e está a ser atacado de todas as formas possíveis pelo Supremo Tribunal Federal e pelo seu braço armado, a imprensa. Alexandre de Moraes é a personificação desse terrorismo judicial que levou até recentemente à prisão do próprio líder do partido de Bolsonaro e até generais, como aconteceu esta semana com Mauro Cid, apenas por ele ter exposto a podridão que reina nesse poder judicial. É uma censura, uma perseguição que até já afeta os próprios cidadãos estrangeiros que visitam o país, como sucedeu comigo próprio. Eu sou agora uma prova viva dessa ditadura que se vive no Brasil, tendo eu sido no mês passado retido na Polícia Federal e interrogado durante 4 horas por crimes de opinião. Foi um caso que ganhou um mediatismo nacional, tendo sido notícia em todas as televisões e jornais do Brasil, todas, mas que foi abafado propositadamente em Portugal. E eu digo propositadamente porque assim que eu aterrei no país, eu contactei as televisões, como a CMTV, contei tudo pessoalmente e mesmo assim eles optaram por ignorar
e fingiram que não se tinha passado um gravíssimo incidente diplomático com um português a ser tratado como um criminoso apenas devido às suas opiniões pessoais. As televisões portuguesas esconderam não só esse episódio passado comigo, como também esconderam as imagens da histórica manifestação desse dia de 25 de fevereiro em São Paulo, que juntou mais de 1 milhão de pessoas a gritarem por liberdade contra esse terrorismo do judiciário. E então, com essas proporções mediáticas que o caso que se sucedeu comigo no Brasil tomou, a Polícia Federal foi obrigada a emitir um esclarecimento logo no próprio dia, mas mentindo. Referiram que o meu interrogatório foi um procedimento padrão para conferir se eu tinha visto. Só que acontece que se esqueceram que me tinham dado para a mão a prova documental, todo o interrogatório assinado pelo delegado, onde não constava sequer a palavra visto, mas sim todas as perguntas de caráter político. E por isso mesmo, vários senadores fizeram um requerimento para que o diretor da Polícia Federal explicasse no Senado as razões da minha detenção e desse interrogatório, um pedido que foi aceite. Contudo, como sabemos, o diretor da Polícia Federal fugiu à sua responsabilidade e enviou no seu lugar um delegado que foi autenticamente encostado à parede e acabou por admitir todas as atrocidades que ocorreram com esse episódio. Primeiro, ele admitiu que a Polícia Federal monitoriza as redes sociais de cidadãos estrangeiros que tenham opiniões diferentes às do regime. Vamos precisamente ouvir essas declarações. Acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, é internet, YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal. Segundo, a Polícia Federal referiu que as minhas opiniões pessoais e políticas, e cito, flertam o crime e, embora não exista o crime de opinião, usaram isso como justificação para me interrogar ilegalmente. Ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, e até o momento que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento, e ele critica. Finalmente, e ainda nessa audiência no Senado, a Polícia Federal deu o derradeiro tiro no pé. Mentiu em pleno Senado, proferindo falsas acusações sobre mim, afirmando que eu, Sérgio Tavares, apoio atos golpistas no Brasil. Vamos ouvir. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Ora, mas contudo, quando foi questionado pelos senadores pelas provas de todas estas acusações, o delegado referiu que não as tinha ali inscrito. Quão conveniente. Vossa Excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta, então o fato é público, e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos. Eu gostaria de saber, porque eu não tenho essa informação, não está aqui, para a gente poder alinhar as informações. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui, da análise nossa aqui, mas o senhor pode fazer um requerimento que nós encaminhamos para o senhor. Acho só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas, e não ter
aqui. Para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia, da instituição Polícia Federal, o apoio, porque apoio é dizer, sou a favor dos atos, da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema. Outra coisa é ele, como jornalista, ter noticiado os atos de 8 de janeiro. E há uma linha tênue e que é fundamental nessa oitiva. Vossa Excelência não trouxe esse elemento, que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta. Então, considero a pergunta não respondida e não está claro, não há transparência na atitude da Polícia Federal quando ela sustenta apoio a ato de 8 de janeiro por parte do jornalista. E aí eu gostaria de perguntar, porque parece, então, deixar o apoio de lado, porque isso não há provas, pelo menos nessa oitiva, mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades. Teria aí, qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? Voltando à pergunta anterior, se o senhor fizer um requerimento, mandar um ofício para nós lá, nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá. O requerimento, se puder constar da ata, está feito oralmente, porque inclusive deveria ter vindo, né? Não, eu acho que a própria ausência já é a resposta, né? Já diz muito. Acho que a Polícia Federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão e espontaneamente, né, para poder, inclusive, a gente ter essa informação que a Polícia Federal nos nega. Enquanto não vier aqui para essa comissão, considero negada a apresentação desse fato que é relevante, foi base de todas as respostas. Eu não tenho impresso aqui a informação. Mas, de qualquer maneira, sobre as ofensas, né? Porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade, a honra, né? Essa daí você deve ter. Impresso não, mas nós temos. Também não tem ofensa à honra. Então, não há prova de apoio, não há prova de ofensa à honra, há uma retórica aqui, né? E o Senado Federal está privado dessas informações até o momento. O problema é que o delegado não as tinha ali e não as vai encontrar em lado nenhum, porque essas são acusações falsas e que até farão com que eu tenha que regressar ao Brasil em breve, no próximo mês, para processar a Polícia Federal por difamação e por violação dos meus direitos. Desta forma, então, perante o absurdo que se viveu nessa audiência do Senado, um dos senadores que ouviu o delegado, Sérgio Moro, fez então uma questão muito pertinente com a qual fecho antes de passar a um painel, que é se todos os jornalistas e repórteres do mundo que tiverem opiniões contrárias ao regime, se vão também passar a ser interrogados pelas autoridades nos aeroportos. Vamos ouvir. A Polícia Federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas, se forem contrárias ao governo brasileiro, se for uma opinião negativa. Os jornalistas estrangeiros ou turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados, delegado? Não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. Ninguém é favorável ao ato de vandalismo de 8 de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. E pelo que o senhor falou aqui, a leitura que eu faço é porque ele foi retido, porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a Polícia Federal discordasse. E aí entra num terreno perigoso da opinião. O que eu sugeri à Polícia Federal, que muito respeito, e respeito também a instituição, que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil.
Ora, curioso é que ditadores sanguinários como Maduro, que entraram recentemente no país, entraram sem problema nenhum, não foram chamados à entrevista como eu, e é neste ponto que estamos então no Brasil. Ora, aqui eu tenho que começar o debate pelo Miguel, por ti, Miguel, porque há aqui um pormenor e nem toda a gente sabe. O Miguel assistiu a tudo naquela manhã de 25 de fevereiro, foste até contactado por brasileiros, tu também ligaste a pessoas influentes para que avisassem também a minha família do que estava a passar e, portanto, vou-te pedir primeiro a tua opinião sobre esses bastidores e depois como é que tu vês então a situação no Brasil, onde até os estrangeiros já são perseguidos por crimes de opinião. Olha, Sérgio, antes de mais tens a minha solidariedade e sempre terás o meu apoio e faremos de tudo para primeiro garantir a tua segurança, lutarmos pela verdade e estamos unidos, sempre unidos. Isso é a primeira coisa. Em relação ao que eu fiz, eu não fiz nada de especial, fiz o que muitos fizeram. Eu contactei diretamente o Eduardo Bolsonaro, e ele fez alguns telefonemas e, nomeadamente, depois quando eu soube, as coisas já estavam a ser articuladas, já tinhas os teus direitos assegurados e foi muito importante. Mais importante do que isso é, eu quero-te dar os parabéns porque tiveste uma atitude de sangue frio, que mal chegaste lá e foste imediatamente capturado, tu anunciaste isso para o mundo e as redes sociais trataram do resto. Se tu não tinhas feito aquela comunicação, nós não íamos saber de nada. E eles faziam o que queriam, e ponto final. Portanto, deixo-te aqui os meus parabéns, tiveste sangue frio, ainda bem que o fizeste, e vai sempre preparado, seja para onde for, porque esse tipo de atitudes cada vez mais vão surgir no mundo. Cada vez mais os cidadãos que se demonstram contra tudo isto, ou contra uma máquina gigantesca de propaganda, ou um regime, ou um sistema, ou seja o que for, quando se mostram contra, são e estão sempre em perigo, não só eles, como a própria família, e acho que isto é o principal, deixar aqui, cuidado, não podemos desistir da nossa liberdade, da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, mas temos sempre de ter um pé atrás e outro à frente, e o Sérgio esteve muito bem nesse aspecto. Em relação, eu acho engraçado porque nós ouvimos falar de tantas ditaduras aí pelo mundo, não é? Até temos a ONU que vem falar de tantas ditaduras, é a Coreia do Norte, é Cuba, é Venezuela, alguns têm algum receio de falar, mas ainda falam da China, agora também falamos da Rússia, aparentemente falamos da Rússia, enfim, estamos todos a apontar o dedo a essas grandes ditaduras, o Ocidente está sempre a apontar o dedo às grandes ditaduras, quando nós ainda no tema anterior falamos de uma que quer ser imposta, mas pronto, tudo bem. E também lembro, quando Bolsonaro era presidente, aquilo que foi feito e dito contra ele. Podemos não gostar de Bolsonaro, podemos não gostar da forma como ele diz as coisas, tudo bem. Mas a máquina que foi montada contra Bolsonaro, ela foi muito grande e foi pelo mundo inteiro. E acusaram de... era a Terceira Guerra Mundial juntamente com o Trump, eram os direitos dos brasileiros que não estavam assegurados, era tudo e mais alguma coisa que falaram do Bolsonaro. Entretanto, entrou Lula, através de um poder e através de várias nuances, que eu não vou estar aqui a falar delas, que não vale a pena, que essas manobras são manobras que nós podemos olhar neste momento para o Brasil e dizer que, tecnicamente, o Brasil é uma ditadura. Há um conflito entre os poderes instalados. Portanto, é uma ditadura. Não é uma ditadura como é a Coreia do Norte. Também pudera. Ainda falta um bocado. Mas é uma ditadura neste momento. E é uma ditadura do mais alto poder, que é o judicial. E depois ainda tem um exército, umas forças armadas, que deveriam garantir a todos os cidadãos a estabilidade, a democracia, que também colaboram com essa ditadura. Então, aqueles muitos patriotas brasileiros que confiavam nos militares, nas forças armadas, também foram traídos por eles. Porque eles próprios desistiram do país deles. E quando nós vamos mais a fundo no Brasil, nós percebemos porque é que muitos deles desistiram. E acho que para muitos brasileiros vai fazer sentido. Os generais melancia, verdes por fora e vermelhos por dentro. Muitos, ou quase todos, têm algumas ligações políticas, têm ligações de interesses, e o país, o Brasil, neste momento está mergulhado numa autêntica ditadura. Por uma pessoa só.
Outra coisa é os discursos de ódio, desinformação, tudo isso agora dá para pegar nas pessoas, enfiá-las numa cadeia, ponto final, e acabou, e és condenado a 7 anos ou 17 anos de prisão, e se roubas e matas, não interessa, vais ali, pronto, vais cá para fora e voltas a fazer o mesmo. No Brasil acontece isto. E nós aqui em Portugal, ainda há pouco tempo, na semana passada, salvo erro, tivemos uma notícia de um homem que violou não sei quantas vezes uma criança ou uma neta, não sei quantas vezes, não sei quantos crimes que estavam provados, foi condenado a prisão de pena suspensa. Pena suspensa. Para um caso destes. Então, quer dizer, se tivesse roubado um chocolate num supermercado, se calhar levava 10 anos e ficava ali, ponto final. Outra coisa foi a imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa foi do mais cobarde que existe em relação ao que aconteceu contigo. Foi totalmente... não houve um pingo de solidariedade para contigo na imprensa portuguesa. Pelo menos eu não vi. E, portanto, faço aqui a ressalva que alguém pode ter falado, mas... Não, além do silêncio... A redação da CMTV... Eu falei que a redação da CMTV no próprio dia e eles decidiram mesmo ignorar. Não houve a solidariedade de ninguém. Ainda tivemos... acho que não vou dizer asneiras, se eu disser corta esta parte, mas acho que a CCPI até veio fazer um comunicado a dizer que o cidadão Sérgio Tavares não é jornalista porque não tem uma carteira profissional. Ou seja, sacudir a água do capote. Queremos lá saber se ele ficou retido, se foi preso. Levem-no lá para o buraco, não queremos saber. Ele não é jornalista. Para limpar a pele do jornalismo português, que está muito bem visto. Não é? Façam o que quiserem. E pronto, não tenho mais nada a dizer. Bem lembrado. Ou seja, já agora diz-me uma coisa. Tu viste que realmente é verdade, a tua situação não passou nos mídia mainstream, mas não foi em todos os mídia mainstream que não passou. Por exemplo, no Polígrafo ela passou. Não vi. No Polígrafo não sabia que tinha passado no Polígrafo, mas deve ter sido para deitar abaixo, com certeza, porque só fazem por essa razão. Eu um comentário sobre isso, porque o Polígrafo, eu por acaso agora estava aqui à procura, mas não tenho, mas depois tu podes introduzir isso depois na edição, com certeza, do episódio, porque o Polígrafo fez uma espécie de um fact-check à tua detenção. Tu não viste isso? E dizia o quê, Joana? Tu não viste isso, Sérgio? Também não vi. Não. Então vá. Acho que vi. O fact-check era se eu tinha sido detido ou retido. Sim, e estava falso porque eu não tinha sido detido. Isso. Para responder ao Gustavo. Portanto, é como o Miguel estava a dizer, não passou na comunicação social mainstream, mas quando passou, no residual que passou, foi para contradizer e desdizer. Semântica. Descredibilizar. Com semântica. O Polígrafo, inclusivamente, dizia qualquer coisa do género, nuançava dessa forma o detido e o retido, e dizia que isto é um procedimento regular para qualquer cidadão. Ok? Dizia. Gustavo, eu sei que vai abrir a cabeça, mas o fact-check do Polígrafo dizia, não, isto é normal acontecer. Mas, Joana, os fact-checkers foram inventados porque descobriu-se que a classe jornalística mentia. Então tiveram que inventar uma classe que apanhasse os mentirosos jornalistas. Acontece que os fact-checkers são ainda mais mentirosos que os outros, mas é-lhes atribuído mais crédito. É vergonhoso, isto é tudo, é uma tragédia. Sim. É uma tragédia. Mas eu achei curioso, porque assim, andam a pedir solidariedade com os jornalistas, não é? Que andam em greves e etc. E alguns motivos que eles aduzem até são legítimos, não é? São explorados, são trabalhadores explorados, etc. Mas muitos dos motivos, eles próprios são responsáveis por eles, não é? Quando abdicaram do seu papel de watchdogs do sistema, etc. Mas eles andam para aí a pedir solidariedade. Eu costumo brincar a dizer que se todas as greves deste país, de outras classes trabalhadoras, tivesse a mesma relevância que a greve dos jornalistas deu em casa própria, não é? Não havia patronato abusador, não havia
trabalhadores explorados, não é? Pronto, em Portugal, é muito curioso. Mas quando aparece uma pessoa, que a mim não me interessa sinceramente se tem carteira de jornalista ou não, está a fazer um serviço público, está a fazer, De verdade, não é? Está, de não é? verdade. Exatamente, está à procura dos factos, etc. Yeah. Aí já têm tempo, já têm espaço para fazer um fact-checking para desmentir. Eu realmente acho isto tão sinal dos nossos tempos. É bater no fundo. Não é? Isto do polígrafo, tão sinal dos nossos tempos e tão sintomático e tão perigoso que realmente, pronto, olha, Sérgio, ainda bem que estás aqui para lutar e estou com o Miguel, não é? Eu faço minhas as palavras do Miguel, seguimos juntos e unidos e realmente gostava que as pessoas percebessem que hoje é ao Sérgio, amanhã é a mim, a ti, à tua mãe, ao teu filho, Claro, é ao teu qualquer irmão, um. a qualquer um. Olha, Sérgio, Exatamente. para passares a palavra ao Gustavo e não querer abusar, vamos mandar o Alexandre Moraes fazer o L. Fica para a próxima, agora não. Tá? Sim, exatamente. Não, mas eu tenho uma teoria porque é que a imprensa abafou completamente, porque é assim, eu apareci mesmo em todas as televisões do Brasil, não houve uma que não passasse, aquilo foi mesmo escandaloso, eles são muito sensacionalistas, e mesmo os jornalistas da velha imprensa, houve pessoas mesmo lá a defenderem-me, a dizerem-me atenção, nós não concordamos, não é justo, tal. Na imprensa portuguesa, eu creio que foi de propósito, que é para não dar canal ao Sérgio. O Sérgio já anda a mostrar os agricultores que nós não mostramos, o Sérgio já anda no fórum de Davos, portanto não vamos dar canal, porque senão as pessoas vão ter curiosidade de ir ao YouTube dele, de ir ao Instagram dele, ele já disparou, porque eu passei para quase 500 mil de seguidores, portanto eles quiseram mesmo, olha, vamos silêncio, caladinhos, senão os portugueses também vão segui-lo. Exatamente, senão os portugueses também vão segui-lo, porque ele já está com mais seguidores do que os artistas, do que o Diogo Pissarra, do que qualquer um, portanto, olha, caladinhos, foi a minha opinião, foi o que eu pensei. Mas olha, deixem-me lembrar, eu também no Senado, o delegado, uma das acusações que me foram feitas foi de que eu entrevistei à distância, virtualmente, uma pessoa que é procurada pela Justiça Brasileira, que é um exilado, que é o jornalista Alan dos Santos. Vou-vos aqui mostrar essas imagens. Ele gravou um vídeo, tem na rede social dele, com uma pessoa que tem mandado de... Quem é essa pessoa? Se não me falha aqui, cidadão Alan dos Santos. Em Portugal? Não, parece que estava em outro país, Estados Unidos, se não me engano. Ou seja, até uma entrevista feita em modo virtual da Europa para a América já é um crime para este regime brasileiro. Ora, Gustavo, tu como amante da liberdade, como é que tu vês o que se está a passar no Brasil e como é que tu assististe a tudo o que se passou aqui com este cidadão português que foi detido por crime de opinião e depois eles assumiram? Bom, para mim foi senti uma honra muito grande naquele momento em que tu chegaste ao aeroporto e eu fiz de tudo, mesmo com os putos todos, com as crianças todas, fiz de tudo para estar lá e receber-te, e acolher-te e abraçar-te e dizer-te umas palavras que achava e que considerava muito importante ouvires naquela altura ao ouvido, e percebi depois olhar à volta e ver a manifestação de carinho e de honra e de gratidão que havia à minha volta para contigo, para com o papel extraordinário que desempenhaste. Tiveste, como o Miguel disse muito bem, um enorme sangue frio naquela altura. Sabes que eu acredito em algo maior e acredito que Deus escreve mesmo direito por linhas tortas. E tudo isto para ter a visibilidade mundial, tudo isto tinha que acontecer. E tudo isto tinha que acontecer a ti. Portanto, eu diria que a Polícia Federal foi um canal divino, digamos assim, para que tudo o que se passa no Brasil atingisse uma audiência muito maior do que aquela que tu alguma vez imaginaste. Aquilo que tu viveste e aquilo que eles fizeram contigo, os erros que cometeram depois ao mentirem, chegou a uma audiência de milhões e milhões de pessoas. O que se passa no Brasil chegou a uma audiência gigantesca porque tu foste detido, não retido, foste detido pela Polícia Federal por eventuais crimes de opinião. Tudo isto estava certo e ainda bem. Percebo que possas ter apanhado um susto aqui ou acolá, normal,
mas tudo isto tinha que acontecer para chegar a um maior número de pessoas. E hoje sim, há uma moldura humana que sabe, muito maior do que aquela que tu podias esperar, que sabe o que se passa nesse país e o que querem fazer, não só com os brasileiros, mas com a humanidade em geral. Porque a Polícia Federal também anda no Instagram. Eu tenho N publicações minhas que estão constantemente, eu estou constantemente a ser notificado de que há várias pessoas a fazerem denúncias sobre publicações minhas. A Polícia Federal está nos nossos amigos, pá, porque nós temos uma opinião diferente deles e eles julgam-nos também e querem nos afastar e deixam as nossas amizades, esquecem as histórias todas que nós já vivemos e de repente nós já não servimos. Portanto, a Polícia Federal está em todo lado. Hoje, em todo lado, há crimes de opinião, porventura com penas distintas, mas há crimes de opinião. Tu hoje, se não seguires exatamente as ideologias, as regras, as condutas, o politicamente correto, se tu não seguires isto, és um criminoso. És um criminoso. És postulado, és julgado, és detido, és questionado, és cobrado, és rotulado, és tão rotulado. Se tu não seguires o caminho que querem que tu faças, és tão rotulado. E depois vem a mesma comunicação social, Miguel, tu e a Joana falaram, que é feita por, como é que eu digo isto? É feita, eu não posso dizer isto, não dá, não posso ser desta maneira, mas é tão fraquinha, é feita por gente tão fraca, é medíocre. É tão medíocre, é tão distante daquilo que é mais importante no mundo. Nada é mais importante do que a verdade. Nada é mais importante do que a verdade no mundo. E a nossa comunicação social é tão medíocre, usando esse termo correto e diplomático como tu usaste agora, eu teria outro, é tão medíocre que de facto tem uma capacidade grande, ela como os pseudo-influencers neste país também, há muitos influenciadores cómicos ligados a um pseudo-humor que é absolutamente destrutivo, que não acrescenta nada, mas que são levados ao qual são endeusados, lá está, por essa comunicação social, e como depois influenciadores se tornam, conseguem também manipular as massas. Eu sinto que é muito importante dizer às pessoas que não tenham medo de cometer crimes de opinião. Não tenham medo. Cada vez mais, e como disse há pouco, a verdade é o mais importante na nossa vida. Nada é mais importante do que a verdade. Para mim, o meu objetivo, a minha missão, o meu propósito é ser sempre verdadeiro comigo. Sempre, independentemente de onde eu estou, em que momento da história eu estou, ou com quem eu estou. Independentemente de tudo isso, o que importa é o que eu penso e o que eu sinto. E isso tem que ser sempre verbalizado, tem que ser sempre posto cá para fora. Exposto, nunca imposto, porque eu nunca imponho nada daquilo que eu penso ou sinto. Nunca. Mas exponho tudo. E não tenho medo do julgamento, do rótulo, de ser detido, de ser afastado de amizades. Zero. E aquilo que eu quero dizer às pessoas é: não tenham medo de incorrer em crimes de opinião. Porque só dessa forma é que nós podemos, e puxando o assunto anterior, o tema anterior, que é nós temos que fazer a nossa voz ser ouvida, a única forma é não tendo medo. Não tendo medo. E tu não tiveste medo. Mesmo que tenhas tido, foram flash. A tua missão, o teu sentido de missão estava acima do medo que te estavam a querer impor. E é por isso que tu foste para o Brasil, que saíste da delegacia e foste para aquele palco com 1 milhão de pessoas à frente. O medo que tu podias sentir de eu vou sair daqui e quando for para Lisboa vão-me capturar outra vez, o teu sentido de missão fez com que tudo isso fosse posto de parte. E o que falta muitas vezes às pessoas, aos portugueses, às pessoas em geral no mundo, é precisamente encontrarem a sua missão. Porque quando tu encontras a tua missão, e a missão está sempre associada à verdade, à tua verdade, quando tu encontras a tua missão, mano, esse medo desaparece.
e podem tentar o que quiserem, mas tu mantens-te focado, com os olhos em frente e a cabeça erguida. Exatamente, ao quererem criminalizar a opinião é para nos silenciar. Obrigado, Gustavo. Aliás, e também Miguel e Joana, pela vossa solidariedade. Eles, ao quererem criminalizar o nosso pensamento, é para nos silenciarem. Então nós temos que desobedecer, temos que cometer esse crime, como muito bem disseste. Joana, só para fechar, eu pergunto só se tu tinhas noção dessas barbaridades que se estão a viver no Brasil, que é, por exemplo, o único país do mundo, agora em 2024, que obriga bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid todos os anos e com múltiplas doses, senão os pais perdem os apoios, perdem a guarda dos filhos. Sabias destas atrocidades todas que estão a passar no Brasil? Perdem os próprios filhos, não é? O que é uma coisa extraordinária. Sim, tenho acompanhado com profundo desgosto, até porque eu, como muitas portuguesas, tenho uma ligação também muito estreita com o Brasil. Eu vivi no Brasil dois anos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e pronto, e tenho uma ligação, conheço relativamente bem o país, embora seja gigante. E é um desgosto enorme assistir, de facto, ao que está a passar no Brasil, com, de novo, é preciso sublinhar, a complacência, a cumplicidade, a conivência, o colaboracionismo das democracias ditas ocidentais, civilizadas, avançadas, maduras, inclusivamente a portuguesa. E, portanto, eu às vezes sinto-me de luto por isto, mas pronto, estou na luta. Não fico só no luto, na luta estarei. Boa. E tem que ser, não é? Exatamente. E foi uma das coisas que, como o Gustavo disse, eu quando falei naquele palco, naquela Paulista, para 1 milhão de pessoas, eu estava a chorar e eu não consegui pensar nas palavras que disse, só me saiu aquilo que eu consigo dizer sem pensar, que é liberdade, direitos, e saiu-me também a vacinação Covid em bebés, porque eu sei que é o único país do mundo que comete essa atrocidade. E já agora, para fecharmos este tema, vou fechar aqui com declarações de Jair Bolsonaro. Quando perguntei diretamente na live que ele fez aqui para o canal sobre que razões é que encontra para o Brasil ser o único país do mundo que obriga bebés a serem vacinados, e ele respondeu que a própria resposta mostra o estado do país e respondeu que tudo tem a ver com dinheiro e corrupção. E é com essas declarações então que vamos fechar este tema. Nós estamos a receber denúncias sobre o Brasil de estar a acontecer uma coisa gravíssima, de o governo Lula estar a obrigar bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid, sabendo agora que a vacina não impede a transmissão, nem impede que se apanhe na mesma, e sabendo que tem esses efeitos secundários que já estão no site da Pfizer, e vemos imensas denúncias de pessoas que tiveram imensos problemas. Como é que você, que defendeu a liberdade, defendeu o livre-arbítrio, disse que os pais é que decidiam, como é que vê esta chantagem a bebés no seu amado Brasil? Olha, se eu der uma posição minha aqui, eu posso ser preso amanhã cedo aqui no Brasil. Então, os pais é que têm que decidir, no meu entender. O governo federal, Lula da Silva, tem ameaçado, através da sua ministra da Saúde, a senhora Anísia, de não permitir que crianças sem estar vacinadas se matriculem no Brasil. E estão, inclusive, ameaçando tirar a guarda dos filhos cujos pais não venham se vacinar. A decisão, no meu entender, eu não tenho filho dessa faixa etária, tá? Se tivesse, eu saberia como proceder, mas nós sabemos aqui que você não pode obrigar ninguém a tomar um medicamento que não esteja perfeitamente identificado com uma comprovação científica que garanta aí que ele será muito mais beneficente do que não a quem, porventura, tomar aquela vacina. Deixo bem claro, não sou contra vacinas. Eu não tomei essa vacina porque ela não foi concluída a última fase ainda e eu li a bula da Pfizer. Exatamente, mas que explicação é que encontra para Lula insistir tanto, agora que nem sequer há pandemia, porque é que ele quer tanto insistir e obrigar as crianças e tudo e toda a gente, perseguir os pais? Será que isto tem algo mais a ver com saúde? Acha que há aqui alguma coisa que pode haver por trás? Eu não tenho a menor dúvida que tem. Pois. O interesse, não vou te falar. É o interesse que o Lula sempre teve em qualquer questão no Brasil. O interesse é o mesmo que ele sempre teve, que levou à prisão no passado.
E agora, no terceiro tema, abordamos esse caso que está a dar muito que falar, o anúncio do cancro da princesa de Gales, Kate Middleton, e então perguntamos se será real essa dramática situação, se terá sido real o vídeo a anunciar essa dramática condição. É que muita gente pôs isso em causa, e então é sobre isso que vamos aqui rapidamente discutir neste último e mais breve tema. Vamos então só aqui ver uns segundos desse anúncio da princesa de Gales. I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. Ora então, perante este vídeo houve diferentes opiniões. Primeiro, aqueles que dizem que sim, ok, é um vídeo verídico, ela está realmente com a doença e o vídeo então é real e que desejam que a princesa supere positivamente a doença, como todos nós, obviamente, o desejamos, caso então seja verdade. Seja como for, há teorias que sobre este caso de Kate Middleton o vídeo então pode ter sido falso, porque de facto, o vídeo sobre esse anúncio de Kate Middleton recebeu essas acusações de ser gerado por inteligência artificial. E o que é certo é que nós vamos aqui ver alguns segundos desse vídeo. Há outros pormenores, como as riscas da camisa a refletirem estranhamente no banco de jardim, ou as próprias riscas do banco não serem do mesmo tamanho, mas, sinceramente, e já vão perceber porquê, para mim a única coisa estranha é o facto dela aparecer sozinha no vídeo e não ter ao lado o príncipe William. Isso sim, para mim, é o mais estranho. O resto, vamos conseguir aqui, creio que, desmistificar. Esta é a imagem que ficou viral e que mostra, então, vamos ver aqui uns segundos, em que a mão dela desaparece o anel. Desaparece ali momentaneamente o anel durante um segundo. E houve muitas pessoas que levaram esse vídeo a sites que fazem a avaliação se é de inteligência artificial ou não. Este vídeo recebeu uma avaliação de 98,14% de possibilidades de não ser real. Mas então nós vamos aqui esmiuçar aqui rapidamente isso e vejam então a imagem. Esta é então a primeira imagem do anel que desaparece misteriosamente durante cerca de um segundo e depois reaparece. Esta imagem circulou por todas as redes sociais e foi então o que levou à especulação. Mas atenção, esta imagem foi extremamente copiada, está com uma baixíssima resolução e não serve de prova. Não há nada como ver então o vídeo original que está disponível no Instagram de Kate Middleton e podemos então conferir que, independentemente do vídeo até esteticamente parecer fake, no que diz respeito ao anel, ele é verídico. O anel aparece o tempo todo e não desaparece. Embora haja outras coisas estranhas, não se vê vento lá atrás, não se vê uma flor a mexer, vê-se o cabelo dela a mexer, isso vê-se. Mas no que diz respeito ao anel, podemos verificar, e vamos aqui mostrar-vos então as imagens, que o anel não desaparece. Pode ficar até ligeiramente ofuscado pela reflexão do sol, mas isso só acontece principalmente nas versões de pouca qualidade. Vamos então ver essa situação. Ora, então, aqui novamente, a versão que ficou viral na internet, o anel a desaparecer, a chamada versão adulterada, lá está, com pouca resolução. E agora então vejam aqui no vídeo original, vamos até ouvir, vai aparecer sempre o anel e durante essa pequeníssima fração de segundo vai estar refletido pelo sol, mas não desaparece. Vemos agora novamente, lentamente, só para que não fiquem dúvidas.
Pronto, em relação aqui às riscas refletidas no banco, embora sejam estranhas, é importante ver aqui um outro pormenor do banco, é que o banco está muito encerado, muito brilhante, e ali naquela zona onde tem um círculo, vê-se o sol a refletir ali também, portanto, não consigo ter uma opinião de que seja fake por causa das riscas. E em todo o vídeo eu conferi também o movimento da sombra, está sincronizado com o corpo, a sombra no banco está sincronizado com o corpo, portanto, por aí também não podemos pegar. E o facto de haver partes do banco mais finas de um lado e mais grossas do outro facilmente se justifica pelo ângulo e pela perspectiva da câmara que filma, porque está numa perspectiva assim na diagonal. Isto é muito estranho, não vamos perder também muito tempo, porque aqui são especulações. O que é certo é que ela esteve desaparecida há mais de 80 dias, fez este vídeo, não aparece o Príncipe William ao lado, dizem que o vídeo é fake e que o anel desaparece, mas o anel afinal não desaparece. A única certeza que eu tenho é que os únicos que sabem o que é que poderá ter acontecido a Kate é a família real, e eu, vindo daquela gente que lida com pedófilos e afins, também já nada me admira, mas daí a podermos afirmar que aconteceram coisas assim muito mais graves é um grande passo. Vamos então passar aqui a discussão a vocês. Eu estou muito curioso porque eu estou sincero, eu fiz toda esta análise e fiquei igual, já ouvi todas as teorias, desde que ela foi mesmo assassinada para rituais satânicos, já ouvi todas as teorias, nenhuma é totalmente descabida, mas eu não consigo, eu fiquei confuso. Só posso-vos dizer então que o anel não desaparece. Embora, atenção que nestes 80 dias, só para finalizar, para contextualizar, nestes 80 dias em que ela esteve desaparecida do público, foram publicadas 3 fotografias na imprensa, que também foram dadas como falsas e criadas em Photoshop, até por agências credibilizadas. Portanto, há aqui muita coisa estranha, ainda mais esse relato de Christine Fitzgerald, a ex-melhor amiga da Diana, que diz que ela foi então, tal como a Diana, diz que a própria Diana foi sacrificada pela família real e que aquela morte foi encenada, e que diz que agora estão a fazer o mesmo à Kate por tradições ao Illuminati, etc, etc, etc. Bom, vamos então ouvir aqui a vossa opinião. Joana, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Qual é que é a tua percepção quando viste as primeiras notícias? O que é que te vai aí na alma? Olha, é assim, é a regra dos palácios e da agência de comunicação, da grande máquina da agência de comunicação dos palácios, nada a reclamar e nada a explicar. Por isso não se entende, aqui há gato, é o mínimo que se pode dizer, porque não se entende como é que uma situação destas pode ter sido gerida, ou seja, fazendo fé, na melhor das hipóteses, que realmente houve um problema de saúde, na melhor das hipóteses, do ponto de vista comunicacional, não é? Do ponto de vista da rapariga, não é? Do ponto de vista da rapariga, se houvesse uma doença oncológica, obviamente isso é uma tragédia para qualquer ser humano. Mas do ponto de vista comunicacional, se tivesse havido mesmo uma doença, esta gestão da comunicação no boletim clínico da princesa Kate Middleton é absurda, não faz sentido nenhum. A outra foto, não sei se vais mostrar, a outra foto em que ela aparece com os filhos, já foi dada como manipulada. Isso já foi confirmado. Sim, que é manipulado, não é? É uma das 3, esta que estamos a ver agora, exatamente. Exatamente, é confirmado como manipulado. Isso em si mesmo, para mim, bastaria para poder colocar qualquer hipótese, não é? Porque se manipulam uma foto para parecer que a senhora está bem, que está com os filhos e que está feliz e que está numa situação normal de convívio familiar, de privar com os seus entes queridos, bom, então alguma coisa se passa, não pode ser só. Não pode ser só, com todo o respeito, de novo, por qualquer ser humano que esteja doente, não pode ser só uma doença oncológica, não é? Isso tinham feito outra gestão completamente diferente. Isso não faz sentido nenhum. Isto é absurdo do ponto de vista comunicacional. Tem que haver aqui outra coisa qualquer. Por mais abalada, vamos imaginar, lá está, noutra hipótese benevolente, Kate Middleton recebe uma notícia chocante que efetivamente está com uma doença que ela nunca supôs, etc., e fica muito afetada, muito impactada por isso, etc. Bom, nesse caso, podiam esperar um pouco para fazer a comunicação, mas fariam a comunicação, nomeadamente, como tu disseste, acompanhada pelo seu marido, etc. Ora, isto aqui, o que é que se passa, não é? Eu até quereria dar como verdadeiro este vídeo, mas obviamente, nem que seja por espírito científico, eu tenho que colocar todas, a partir do momento
A partir do momento em que há uma imagem que já está dada como manipulada, sem nenhuma razão, não é? Porque não é o facto de a pessoa estar doente com cancro que justifica manipular uma imagem, muito menos em pessoas que ocupam este estatuto, não é? Que são adoradas, não é? Por milhões. Como vós, não sei se vocês têm noção, imagino que tenham, a monarquia inglesa, a britânica, da coroa britânica, é adorada por milhões de pessoas no mundo, não é? Portanto, isto são verdadeiras vedetas pop e, portanto, isto não bate a bota com a perdigota, não joga o tico com o teco. Eu não sei que Estás história desconfiada. não sei que história é que aqui há, evidentemente, não faço a menor ideia qual é que é a verdade, mas isto é que não é verdade. Isto é que não é verdade. O facto que ela apenas tem uma doença, uma patologia cancerígena, etc. Isso é que não é verdade, porque nunca em nenhuma situação se faria uma gestão dessas a partir desse facto. E, portanto, porque é que estão a mentir, como é que estão a mentir, não sei se vamos algum dia saber, porque nós já entendemos Pois. que muitas mentiras têm passado ao longo da história contemporânea, e não só incólumes, mas é evidentemente que há aqui uma enorme mentira, patranha, uma burla, existe certamente. Sim, sim. Eu, pelo menos, a parte de não ter o marido ao lado, não consigo engolir. E também me faz confusão como é que aquele site que analisou o vídeo diz que 98% é falso. Aquilo parece-me também muito perfeito demais. Agora, o que é certo é que as imperfeições que apontaram não bateram certo, mas não se via vento lá atrás, é tudo assim muito, muito esquisito. Gustavo, e para não falar do facto que ela foi supostamente, teve uma cirurgia abdominal uns meses antes e que teve induzida em coma, e a Casa Real também veio desmentir isso, mas deu em todos os jornais, portanto há muita coisa até por trás que nós nem sabemos. Gustavo, o que é que a tua intuição te diz sobre isto? Bom, certezas não há, e portanto aquilo que eu acredito, ou que eu sinto, usando essa questão da intuição, é que aquilo que se passa é muito mais grave do que um cancro, ok? Eu acredito, o cancro é uma das doenças que, juntamente com a depressão e com problemas cardíacos, que mais afeta a população mundial, e está muito ligado a uma profunda ausência de respeito próprio, uma profunda ausência de soberania própria, é uma tristeza profunda que manda para índices baixíssimos o nosso sistema imunitário, e então ficamos de facto muito sujeitos a tudo isso, e muito mais agravado depois com aquilo que aconteceu com a suposta solução da fraudemia. Portanto, ela está dentro de um cenário perfeito, em que tem que ser muito mais submissa do que arrojada, muito mais obediente do que livre, para poder ser afetada por uma questão oncológica. Mas eu sinto que possa ser algo mais grave do que isso. Mas eu ia um bocadinho mais longe dentro desta questão da inteligência artificial, com a qual eu particularmente não simpatizo, porque é mais uma ferramenta para manipular, mentir e controlar as pessoas do que uma facilitadora, seja daquilo que for. Muitas pessoas estão felizes porque agora, de repente, as coisas são feitas muito mais rapidamente, muito mais efetiva, é tudo muito mais eficaz, digamos assim, mas isto é uma ferramenta brutal para manipular, enganar e controlar as pessoas. Portanto, eu não sou, de facto, nada fã, nem apologista. Tu agora não sabes o que é verdade. Já não sabias, porque a comunicação social mente tanto, os políticos mentem tanto, as farmacêuticas têm tantos interesses obscuros, mas agora, com isto, então, tudo pode ser mentira. E também recordar às pessoas que, por exemplo, uma inteligência artificial é superficial, está muito longe da profundidade e da magia mesmo numa inteligência emocional. O chat GPT, por exemplo, quer dizer, a base de dados desse chat é limitada, não é? Eu, como sou um homem muito conectado e sou um criativo, a minha intuição e a minha criatividade são bases infinitas, são muito mais poderosas do que
do que esse chat, que, como disse, tem uma base de dados limitada. A minha intuição é ilimitada, a minha criatividade é ilimitada. É importante as pessoas saberem que o grande poder, a grande magia, o grande deslumbre desta vida está dentro delas, não está nestas ferramentas de merda que inventam para enganar as pessoas e manipular as pessoas e conduzir as pessoas para um determinado sítio que interessa ao sistema, mas que é extremamente prejudicial para nós. Pronto, eu tinha que dizer isto sobre esta questão da inteligência artificial, porque dá-me umas comichões acentuadas ver tanta gente contente com isto, sem perceber o que é, na verdade, isto. E este vídeo, de facto, pode ter sido feito dessa forma, mas sobre a pessoa em causa, que eu acho que até trazia uma certa luz às sombras dessa família, aquilo que eu sinto é que, de facto, pode ser muito mais grave do que um cancro. Pois, pode ser ali qualquer coisa de muito, muito trágico. Ora, Miguel, sei que também não é um assunto que estejas muito dentro, a tua especialidade é mais a política, mas que opinião é que tu tens? É que há fortes possibilidades de ser inteligência artificial, embora não seja com aquela questão do anel, porque esses sites demonstram isso e há ali outros pormenores, coisas que não batem certo, mas depois há essas questões profundas. Há quem diga que aquela família real mexe com rituais satânicos, com coisas assim ocultas, Illuminati. O príncipe Charles, sabemos as ligações aos pedófilos mais conhecidos. A Diana também, se calhar, teve ali uma morte esquisita. Há muita coisa que a gente não sabe. Que a tua opinião para fecharmos aqui este tema, porque vamos ficar na mesma, vamos todos ficar na mesma. Claro. E estamos aqui no campo da especulação, ou no mínimo, para ser mais agradável, da nossa opinião, e todos nós temos direito à nossa opinião. Mas daquilo tudo que nós temos visto sobre aquilo que apresentaste e aqui as opiniões que foram ditas, eu até vou pegar numa frase que a Joana disse, porque aqui há gato, de facto aqui há gato. Não é normal o que está a acontecer. Tudo que tem saído na mídia cor-de-rosa, e não só cor-de-rosa, das notícias da princesa Kate, desta forma surge um vídeo onde ela diz que está tudo bem, tudo perfeito e magnífico. Parecia um vídeo onde de facto há muita coisa mal explicada e explicada ao mesmo tempo. E isso de facto pode ter sido um problema da criação da inteligência artificial, que cria cenários e etc. Queria deixar aqui uma anotação para quem, por exemplo, está mais dentro do YouTube. O próprio YouTube agora tem uma norma para os criadores de conteúdo identificarem aquilo que é ou não uma criação de inteligência artificial. Sim, são obrigados a dizer, exatamente. Se eu fizer agora aqui um Sérgio artificial, tenho que avisar, exatamente. Tens que avisar. E se por acaso, por algum motivo, tu mentires num vídeo e depois for analisado e verificar que a tua resposta foi falsa, levas um chamado strike, que é uma advertência, e podes até ficar sem canal. Exatamente por causa isto já não é mais real, nem a realidade está-se a misturar com aquilo que é virtual. E o Elon Musk, que muitos podem gostar e outros não, já tinha alertado sobre este facto da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é uma ferramenta para quem está dentro da área como eu estou. Nós lidamos com a inteligência artificial há muito tempo. A criação de algoritmos não são nada mais do que uma inteligência artificial. Agora, o que querem trazer e vender é outra coisa diferente e vai ser utilizado, obviamente, como disse o Gustavo, para continuar a alimentar a máquina da propaganda. Em relação à princesa, eu acho isto estranho e por isso é que eu concordo com a Joana, porque de facto aqui há gato e aqui não bate uma coisa com outra, porque se fosse uma doença, qual era o problema de virem dizer que ela tem uma doença e que está a recuperar? Até poderiam nem dizer a verdade toda, dizer, olha, tem uma doença, mas está a tentar recuperar. Nem que depois acontecesse o pior. Aqui não é isso que acontece. Nós temos uma princesa que desapareceu completamente e depois apareceu num vídeo que é muito estranho e, ainda por cima, já há uma confirmação que foram lançadas fotografias manipuladas. Quer dizer, isto fica tudo... Eu faço aqui, por exemplo, a comparação, e como disse a Joana, estas pessoas, não é? A monarquia britânica, ela é quase como um grande ator de Hollywood, não é? Admirada, amada por uns, odiada por outros. Eu, por exemplo, vou fazer uma comparação deste caso com, por exemplo, a Céline Dion. A Céline Dion esteve muito tempo fora dos palcos, esteve muito tempo em silêncio e depois fez um vídeo real, esse é real, a dizer que estava doente. E pronto. E tem imagens dela, de facto, doente. Agora até acho que está a recuperar,
Pronto, não desejo mal a ninguém, independentemente das opiniões, espero que esteja tudo bem. Mas desapareceu e quando apareceu assumiu a sua doença e depois há imagens onde ela aparece com os filhos realmente bastante... Que comprovam, não é? Aconteceu o mesmo com o ator Bruce Willis. O ator Bruce Willis entrou num estado de demência muito avançado, também teve desaparecido durante uns tempos, até rejeitou alguns papéis em alguns filmes, ninguém sabia porquê. De repente ele aparece, confirma ao pé da família que tem uma doença e já apareceram mais fotografias onde ele está realmente debilitado. O Michael J. Fox, conhecido pelo Regresso ao Futuro, que na altura esteve desaparecido durante algum tempo e todos nós hoje sabemos que ele tem Parkinson. Quer dizer, estas pessoas, quando estão realmente doentes, elas afastam-se, preparam-se e depois vêm encarar o público e a vida rola, não é? E pronto. E o mecanismo de vida é que vai tratar do resto, não é? Aqui não. Aqui é uma coisa completamente diferente. Portanto, todos os cenários são prováveis, mas se eu tivesse que especular e se eu fosse comentador de revista Cor-de-Rosa... Tivesse que apostar agora, se tivesse que apostar. Eu apostava no cenário que aconteceu à Princesa Diana, sinceramente. Sinceramente apostava. Pois, será há quem que a diga Kate que ainda isto está é entre uma... nós? Pois, há Porque quem que diga que é uma manipularam a fotografia preparação com filhos? para... Exatamente. Não sei. Exatamente. Não sei. Até porque também há notícias que especulam... E há notícias que especulam sobre o que é que a família real faz aos corpos depois de enterrados, que não há nunca nenhum corpo. Há uma manchete do Daily Mirror, acho eu, que muito sugestiva, que ainda por cima aparece a própria Kate e o príncipe William nessa manchete. Isto é tudo muito obscuro. Bom, então, se tivesses que apostar dinheiro, Miguel, tu dizes que se calhar já não está entre nós. Sim, se eu tivesse que apostar, diria que se calhar também já não está entre nós. Mas há outra coisa. Depois que morreu a rainha, tem acontecido muitas coisas estranhas à volta da família real britânica. Acho que, independentemente da opinião que as pessoas tinham sobre a rainha, ela era uma forma de silenciar todos os escândalos que estavam em volta da família real, mas ao mesmo tempo também se calhar controlar muita coisa. E agora têm acontecido coisas muito estranhas. Até nós já falamos aqui da ilha Epstein, portanto, tem acontecido muita coisa muito estranha que tem envolvido cada vez mais nomes da família real, por incrível que pareça. Sim. Gustavo, se tivesses que apostar dinheiro... Eu já disse, o que acredito é que algo pior do que um cancro está a acontecer. Ou aconteceu. Mas tipo o quê? Okay. Exatamente. Pode tocar nisso que o Miguel... Os aliens. Foi abusida por aliens. Aliens não. Embora acredite na vida em outros planetas. Mas não, isso não. Mas aquilo pareceu tudo muito... É muito encenado. Muito artificial. Quando tu olhas para a cara dela, há ali de facto... há muito pouca vida naquele rosto. Apesar dela dizer que está bem... e acredita que vai ficar bem, há muito pouca vida, há muito pouca verdade naquele rosto, digamos assim. Então eu acho que ou pode estar, ou pode ter acontecido o que o Miguel falou, ou pode estar numa fase terminal, ou seja, eu acho que algo pior está a acontecer ou já aconteceu. Olha, posso adicionar só uma coisa? Desculpa, e tu, Joana, já agora... Sim, Miguel, sim. É muito rápido e depois eu passo à Joana. É muito rápido, porque o Gustavo tocou num assunto que eu esqueci-me de falar, que eu tenho aqui anotado. Quem está dentro da área de TI, como eu estou, e percebe mais destas coisas, olha para aquele vídeo e diz, isto foi muito mal feito. Qualquer CGI de um filme que sai hoje no cinema sai muito melhor. De monstros, andar à porrada e aliens e essa coisa toda. Portanto, aquilo está muito mal feito. Sem vento lá atrás, né? As folhas não mexem... É a família real. Se fosse o Miguel a fazer isso cá em casa, se calhar ficava assim, não é? Agora é a família real que nós estamos a falar. Faz lembrar o Star Wars na década de 80. Pior. Mas talvez queiram que isto tenha este percurso, que haja estas suspeitas, que hajam todas estas teorias e que isto seja falado. Talvez alguém queira que isto aconteça, porque de facto quem olha para aquilo e percebe um bocadinho do assunto vê que há centenas de maneiras de ficar melhor feito e poucas maneiras de ficar ainda pior. Eu queria adicionar esse detalhe. Eu aí estou com o Miguel, porque é assim, aquela fotografia que ela fez com os filhos, não é? Que estava manipulada, certo? Era bom de ver, não é preciso ser, lá está, uma agência de comunicação
para perceber que os internautas rapidamente iam perceber que aquilo estava manipulado, certo? Portanto, E saiu na imprensa. E saiu na sim, imprensa. Portanto, porque é que nos querem fazer chegar à conclusão que das imagens manipuladas, etc., eu não sei. Mas acho que ainda é prematuro para perceber isso. Se tivesse de dar um palpite, apostavas em que algo mais misterioso para o Miguel, porque a gente tem que falar em código e o YouTube não gosta de... Aliens, Rita. Rita não, Joana, aliens. Não apostava em nada, mas estou certa que uma ficha clínica de uma doença ecológica apenas não é de certeza absoluta. É isso, exatamente, é isso mesmo. Okay, Mas é grave, alguma coisa grave. Sim. É isso mesmo. O cancro já é grave. Aí estamos de acordo. Mas eu acredito mas que olha, eu digo-vos uma coisa, eu não excluo a treta de lá dos rituais satânicos, que aquela gente é doida de escones, eu não excluo já também isso, mas também não afirmo, portanto, pronto, mas eu não excluo, aquilo é uma seita muito amarada. Olhem, vamos aqui rapidamente, então, só terminar com as nossas notas altas e baixas. Alguém quer começar? Eu hoje estou benevolente, algum de vocês quer começar? Não temos que fazer começar. assim um sorteio. Eu posso Então começar tranquilamente. podes tu então. Vou ser super Gustavo, as tuas notas deste mês então, é a nossa edição de... Exatamente, a nossa edição de março. Podes começar pela nota alta ou baixa? Vou começar pela nota baixa. Há bocadinho já lhe dei esse cognome e vou repetir. Luís Buraco Negro. É um buraco negro de carisma. Não tem estatuto, nem presença, nem energia de líder. E esta associação a outro que é igual, enfim, é de facto uma absoluta ausência de soberania para mim. Nota positiva. Sim. Deixa Gustavo, só contextualizar para quem não nos vê, porque também temos muitos seguidores no Brasil. Luís Buraco Negro é o Luís Montenegro, é o novo primeiro-ministro, de facto não tem carisma nenhum. Eu acho que não é tão mau como o Pedro Nuno Santos do PS, mas aquilo, eu só tenho um adjetivo para aquilo, é fraquinho. É mole. E os dois juntos não fazem um, que é o grande problema, que os juntos não fazem um. É muito fraquinho. A nota alta. Positiva. Malta, é completamente fora o que vocês possam estar a pensar, mas é o seguinte: o meu filho Xavier fez hoje 4 anos. Epá, a nota positiva vai para o meu filho Xavier, que é um purista, é um ninja, é o espelho da verdade e da liberdade. E eu aprendo tanto com aquele puto. Ele se quer uma coisa, epá, ele só para e cala quando quer. E sabe o que quer. E é forte, apesar de só ter feito 4 aninhos, é forte. E é muito importante irmos buscar esta nossa criança dentro de nós. Esta criança corajosa, audaz, que não tem medo, que é livre, e transportar isso para os nossos dias e nesta nossa fase adulta. A minha nota positiva, se a negativa é para alguém que não tem carisma nenhum, a positiva é para um puto que fez hoje 4 anos, cheio de carisma, mesmo na medida que eu gosto. Ora, Gustavo, conseguiste surpreender-nos totalmente. Ninguém na Terra imaginaria a tua nota alta de hoje, mas claro que sim. E a piada disto é mesmo termos essa abertura. Miguel, a tua nota alta ou baixa começa como preferires, daqui do mês. Ora bem, tu começaste por qual, Gustavo? Foi pela mais baixa, negativa. Não foi? Então eu vou começar também por aí. A minha nota negativa vai para, eu vou-lhe chamar sistema político português, que nos já deixou e continua a deixar nas mãos dos burocratas globalistas. E hoje nós falamos de um assunto que é muito importante, nós temos que resolver isto, e com isto eu deixo um apelo que todos nós temos que fazer pressão sobre aqueles que governam este país para não ficarmos nas mãos da OMS nas futuras coisas que vêm pelo futuro. Sim, pandemias ou pseudo-pandemias, exatamente. A nossa liberdade está em jogo. Somos um país, temos regras, obviamente, temos leis, mas a nossa liberdade é acima de tudo e a nossa soberania. Portanto, o sistema político, para além disto tudo que anda a acontecer, acho que o pior disso tudo foi mesmo o assunto que nós trouxemos. E os meus parabéns também à Joana por ter tido iniciativa, não só ela,
por isto ser discutido. Se há uma petição que já foi ouvida e tem sido levada a plenário, tem que ser levada antes do acontecimento, não é depois. Claro. Depois podem enfiá-la no... Claro. Sobre a minha nota positiva, eu vou dá-la ao Sérgio, pela coragem dele. Vou-te dar uma nota a ti, meu amigo. Os meus parabéns. Tiveste muita força, tiveste muito bem, e por todo este caminho que tens feito pela verdade, por este programa maravilhoso que é o 3x3 ou 3x3, por estas pessoas maravilhosas que nós temos conhecido aqui no programa, e acima de tudo por manteres a firmeza de trazer a verdade, ou pelo menos o outro lado que toda a gente esconde. As pessoas lá em casa depois escolhem se acreditam, se não acreditam, isso é com elas. Mas a minha nota positiva é para ti, e estás de volta, e tem cuidado, não te metas noutra agora, porque andam atrás de ti. Um grande abraço para ti, e agora também para a Joana um beijinho, e para o Gustavo um grande abraço também. Abraço, mano. Olha, eu junto-me já... Muito obrigado, Miguel. Joana, és tu. Eu queria me associar ao Miguel na minha nota alta. É muito fixe que aquilo que te aconteceu, Sérgio, porque tem esta enorme vantagem de teres ganhado lastro, não é? E projeção, e nós precisamos disso, as nossas causas precisam disso. Portanto, eu associo-me ao Miguel também por essa razão. E a nota baixa vai para... A nota baixa vai para o facto da legislatura anterior ter passado pela porta do cavalo à última da hora a criminalização das terapias que eles chamam de terapias de conversão, ok? O que é isto? É que uma pessoa que não se sinta bem com a sua sexualidade fica proibida de procurar ajuda profissional. Eles começaram com a história de que haveria profissionais de saúde mental, vocês estão familiarizados com isto, espero eu, não é? Começaram com a história de que haveria profissionais de saúde mental que estariam a tentar converter pessoas que não eram que eram homossexuais ou que eram trans para terem uma sexualidade dita normal. Esta é que é a desculpa, mas na verdade impedem qualquer pessoa de procurar ajuda profissional, mesmo com livre consentimento. Não sei se me estou a fazer entender. Mesmo que seja vontade expressa dessa pessoa, a pessoa não pode procurar ajuda, e o profissional não pode prestar, fazendo uma ingerência clara naquilo que é a relação clínica, que tem que obviamente ser preservada, tem que ser protegida, e não permitindo a que um adulto faça uma opção, não é? De procurar ajuda para se perceber, para se desenvolver, para se transformar, que aquilo deve ser obviamente um direito humano universal. Portanto, nota negativa, isto é muito perigoso, abre uma pressão sobre os profissionais de saúde terrível. Eu já tenho colegas meus que neste momento têm medo de receber alguns casos nos seus consultórios, nos seus gabinetes. Interfere, é uma ingerência inconstitucional na deontologia das nossas profissões, e evidentemente também é constitucional porque abre também aqui um precedente, não é? Interferindo com aquilo que é a liberdade, a autodeterminação de qualquer indivíduo, que tem o direito a procurar ajuda médica para aquilo que bem entender. Isto é muito perigoso. Desculpa lá, a imagem está assim toda trocada, porque estou ligada aqui ao cabo, fiquei sem bateria, não é? Como perceberam. Mas isto é muito perigoso, isto é mesmo muito perigoso, e nós temos que lutar para que isto seja revogado, evidentemente. Muito pertinente, muito pertinente e muito bem lembrado. É uma excelente nota baixa. Olha, resta-me então vermos esta nossa edição de março do 3x3. Foi um bocadinho mais longa do que o que queríamos, mas é bom sinal, é sinal que estávamos aqui com muita coisa interessante para falar. Portanto, quero agradecer muito mais uma vez a vossa presença. Vemo-nos na edição de abril, se tudo correr bem, se não nos transformarmos em inteligência artificial. Portanto, um grande abraço a todos e muita força, saúde. Obrigada, tchau. E até à próxima.
Até à próxima. Tchau. Beijinhos. E só me resta também agradecer a vossa presença aí desse lado. Muito obrigado pelas vossas partilhas, pelos vossos comentários. Aguentaram aqui quase 2 horas de programa 3x3. Este foi um programa, de facto, com muita coisa, muita informação, muita boa disposição também e uma presença de um painel incrível que, de facto, torna este programa muito rico. Já sabem, podem ver tudo o que se passa nos bastidores do 3x3 no novo canal do YouTube, programa 3x3. E neste já tivemos aqui alguns bloopers, algumas situações caricatas e fiquem a saber tudo então no novo canal. Um forte abraço, até ao próximo mês, edição do 3x3 de Abril.